Conversas na Rede. Eu sou a Gabi Monteiro. Eu sou Érica Morato. Eu sou a Débora Almeida. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversas na Rede. E a conversa de hoje é muito divertida, porque nós vamos falar sobre viagem, mais precisamente sobre os perrengues de viagem. A gente pediu lá no Instagram, @leionarredeoficial, para vocês mandarem os perrengues favoritos pra gente rir e comentar um pouco. Então, Débora, começa contando pra gente qual foi o seu maior perrengue de viagem. Então, lá para 2018, naquela época que a gente podia viajar, né, sair de casa, fui visitar minha amiga Kate Kelly, que mora na Irlanda, e a gente foi dar um rolezinho pelas Europas. Estávamos na casa da prima dela em Bonn, que fica na Alemanha, e decidimos pegar um trem até Amsterdã para dar um rolê. E aí, a volta teria a opção de voltar às 8 da noite ou às 5 da manhã no dia seguinte. Então, tinha um trem nesse meio. Pensamos, somos jovens, né? Vamos ficar até 5 da manhã, não vamos reservar hotel, Airbnb, hostel, nada, vamos ficar na cidade. Parecia uma boa ideia naquele momento, né? Aí deu umas 11 horas da noite, não tinha mais nada na cidade, virou assim, vazia. Aí a gente começou a tentar entrar em bar, em restaurante para fazer alguma coisa, mas estava tudo muito esquisito e vazio e estranho. Aí a gente foi para a estação de trem e encontramos vários jovens arrependidos, assim como nós, esperando o trem das 5. Aí tava super frio e a gente sentou na estação, assim, no chão. Eu tinha uma canga e tava assim, gelado. Eu tava de vestido, só com uma jaqueta super fina. E aí ventava, e aí a gente tava ficando sem bateria e sem internet. E o único lugar que dava para carregar o celular era do lado de fora, ou seja, no vento. Então a gente teve que optar alguns momentos por ficar sem tecnologia e nos 15 graus, e com tecnologia, sei lá, 8 graus. Então, assim, e a gente começava a dormir, aí a gente acordava com medo de, né, ser morta. E foi, assim, um momento para nunca mais na minha vida eu passar a noite numa cidade que eu não conheço, sem ter onde dormir. Então, a minha recomendação é: não façam isso. Não peguem o trem das 8, peguem o trem das 5, mas tenham algum lugar para dormir. Eu gosto dessa coisa de tentar ser jovem, porque, né, parece que você tem, 50 anos. Eu tinha 20, mas assim, eu não faria isso em BH, de ficar na cidade andando sem rumo, ainda mais em outro país, sabe? Uhum. Só tinha gente muito estranha, muito estranha. Mas eu superei. Foi uma lição, né? Foi uma aventura. Uma lição muito boa. A prima dela até falou: gente, reserva um Airbnb, um hostel. A gente, não, a gente é jovem. Não. O problema do mundo, aqueles, né? É o jovem. É o jovem, agora eu sou velha, eu não faço mais isso, né? Idosa. Falando em ser jovem, quando eu era jovem, não, quando eu tinha 15 anos, eu fiz aquelas viagens de 15 anos para Disney com um grupo de excursão. E o nosso voo, não, foi uma viagem incrível, porque deu tanta coisa errada. O nosso voo era BH, São Paulo, Miami, Miami, Nova York. E aí saímos de BH para São Paulo, só que estava chovendo muito em São Paulo e tivemos que pousar em Campinas. E a agência de viagem com a qual estávamos viajando naquela época, não vou citar nomes, disponibilizou um ônibus que levaria o grupo de Campinas até o nosso aeroporto de São Paulo. Só que, imaginem comigo, mais ou menos uns 45 adolescentes de 15 anos, todos no mesmo ônibus, que não abria a janela e não tinha ar-condicionado funcionando. Não ia dar certo. Só a ideia já não dá certo. Eu não sei como é que aconteceu. E fomos, uma informação muito importante é que eu já tenho o histórico de sempre passar mal em viagem. E as meninas já até sofreram, né, comigo, passando mal em viagem. Mas eu tinha esse histórico e durante o ônibus minha pressão caiu. Então, quando a gente chegou no aeroporto de São Paulo, eu já estava quase desmaiando. Uma amiga minha conseguiu comprar um pão de queijo, uma água de coco, para eu voltar à vida, assim, deu certo. Tomei meu Dramin. Tem outro detalhe, nessa época eu não conseguia engolir comprimido, então era um ritual para tomar Dramin. Tinha que dissolver na água, jogar em outra bebida para eu conseguir engolir, né, sem voltar e tal. Enfim, fiz tudo certo, tomei o Dramin, sentei na poltrona, prontíssima para dormir daqui de São Paulo até Miami. Na hora que deu o horário do jantar, assim, do voo, eu já comecei a passar mal. Só que eu fui muito educada, eu esperei todo mundo comer, jantar na paz, recolherem, né, o jantar. E aí sim eu comecei a passar mal, de passar o voo inteiro no fundo do avião, do lado da cozinha, assim, sendo atendida por todos os
todo mundo que estava voando, que era médico, foi lá no fundo me atender. Então passei o voo praticamente inteiro. Eu sentada do lado da cozinha com esqueci o nome. Como é que fala? Balde, lixo, Aeromoça, mas é homem. comissário de bordo. Comissário de bordo, isso, obrigada. Então, passei praticamente o voo inteiro no fundo lá, sentada perto da cozinha, conversando com o comissário. Conversando assim, né? Ele conversando comigo e eu tentando responder com o comissário de bordo. Um saquinho de lixo do meu lado e um soro caseiro. Na hora que deu o café da manhã do avião, tive que voltar para o meu assento, consegui dormir. Pousamos nos Estados Unidos, fiquei viva, não passei mal em nenhum outro voo dessa viagem. E só para completar, assim, e ser o ápice, a gente chegou em Miami e perdeu a conexão para Nova York. E ficamos mais ou menos umas 6 horas presos na área de segurança do aeroporto. Então a gente não podia nem comer, nem ir no banheiro. E nessa época não tinha celular, como tem hoje, com acesso à internet tão fácil. Então nem dar notícia para os pais conseguimos. Com isso a gente perdeu um dia de viagem em Nova York. E todos os pais aqui no Brasil desesperados, sem ter notícia do grupo. E o grupo desesperado, sem conseguir em lugar nenhum. E eu tinha quase morrido, mas fiquei viva. Uma parte do grupo teve que fazer escala em Ohio antes de chegar em Nova York. A outra parte, que era que eu tava, fomos direto para Nova York. E depois dessa confusão inteira, deu tudo certo em Orlando. Mas assim, foi uma viagem que ficou marcada na mente de todos os passageiros daquele grupo, com certeza. Resumindo, não viaje com a Gabi. Ela traz azar e ela passa mal. Ponto. Gente, Não. é verdade. Inclusive, posso até contar esse como sendo um dos meus perrengues de viagem, quando eu, Gabi, Débora e várias outras pessoas, amigos nossos, fomos pra São Paulo de ônibus. Pra quê? Eu fui do lado da Gabi, deu 20 minutos de viagem, a Gabi já Em tava... BH ainda. Em BH, a gente nem saiu da rodoviária, a Gabi já tava passando mal. A gente teve que parar. Tem uma foto da Gabi no SAMU. Como é que põe foto em podcast, sabe? Não, mas tá no vlog dessa viagem, lá no canal do YouTube. É verdade. Tem toda a narração do passar mal. Que vergonhosa que foi. Sério, a gente teve que parar no meio da estrada, a Gabi teve que vir ser atendida por um SAMU, tive que segurar saquinho de vômito. Foi assim, uma viagem, sabe? Mas assim, A parte boa é que hoje em dia eu consigo engolir o comprimido e não passo mais mal, já tô melhorando. é verdade, já é um avanço, assim. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Eu acho que eu tenho azar com ônibus. É sério. Eu tô aqui agora relembrando os meus perrengues de viagem. Eu tenho muito perrengue com ônibus. Inclusive, vou contar pra vocês aqui. Eu fui aqui na cidade do lado, não na cidade do lado, né? Mas meu namorado é de uma cidade que fica a 2 horas daqui. E a gente tinha acabado de começar a namorar. Tipo assim, a gente tinha 3 meses de namoro. E aí o irmão dele casou. Assim, foi a segunda vez na minha vida que eu conheci a família dele, porque a família dele não é daqui. E fui pro casamento do irmão dele. Fomos, pegamos o ônibus, chegamos lá na cidade, aproveitamos o casamento, top. Na hora de voltar, chega aquele ônibus de 2 andares. Eu viro pra ele e falo, amor, a gente tá chique. Olha esse ônibus, ele é semi-leito, a gente pagou pelo mais barato e tal, só que como é, tipo, escala, assim, de ônibus, é o que chegar, você pode ir, né? Beleza. Entramos no ônibus, a gente tava se achando, a gente tava cheio de mala. Ah, minha sogra, Deus abençoou muito minha sogra, gente. O que ela fez? Ela mandou uma mala de comida com a gente. Juro. Não, eu não tô brincando, foi uma mala mesmo. E a gente, cheio de coisa, tinha uma lembrancinha do casamento que era uma planta, tipo assim, uma suculenta. E aí era assim, cultive o amor, mó fofo. Beleza. A gente, todo dia que a gente fez book dentro do ônibus, a gente tirou foto da gente segurando a planta, da gente no ônibus semi-leito, o ônibus, tipo, muito vazio. E era a última parada antes de BH. Então, assim, a gente tava, se achando. E aí, o que aconteceu? O ônibus estragou no meio da estrada. Nossa. Quase meia-noite, no meio de Minas Gerais. Aí, eu tô lá em cima, no segundo andar do ônibus, meu namorado foi lá, falou, não, vou lá ver o que tá acontecendo, desceu. Foi lá olhar e tal, voltou um tempo depois e falou, então, o ônibus estragou, disse que demora 2 horas pra chegar o resgate. Porque tá saindo o resgate, ou ele vai sair de BH, ou ele vai sair de sei lá onde, não lembro onde que era. Então vai demorar. Eu falei, poxa, eu não liguei de esperar no ônibus não, porque o ônibus tinha ar-condicionado, tinha até uma tomada. Aí eu fiquei assistindo uma série lá, um tempo, joguei uns jogos. E aí meu namorado vira e fala, amor, tá chegando um outro ônibus, vamos descer. Na hora que eu desço, porque eu não tinha ido lá embaixo ainda, eu tinha ficado no ônibus, na hora que eu desço, o chão todo lamacento, mas assim, com muita lama.
E a gente com aquele tanto de sacola. Tipo assim, a minha sogra tinha ajudado a gente a colocar esse tanto de coisa no ônibus, porque era muita coisa. Aí na hora que eu fui sair com a planta caiu no chão, sujou o chão do ônibus de terra. Foi o caos. Na hora que a gente entra no outro ônibus, é um ônibus muito pequeno. É um ônibus de um andar. E, tipo assim, quase não coube todo mundo. Porque a gente tava no ônibus de 2 andares, né? E, assim, muito apertado. O ônibus fedendo chulé. Nossa, fedendo muito chulé. E, assim, até a luz do ônibus que a gente tava antes, o ônibus chique, ela era azul. A luz do segundo ônibus era luz vermelha. Até essa luz vermelha me dava uma sensação estranha, sabe? A gente ficou muito tempo na estrada e aí, tipo, quando a gente entrou, a gente ainda tinha muito tempo de viagem pela frente. Mas enfim, chegamos em BH, custamos a chegar em BH. Chegamos, descemos na rodoviária. E aí, o que acontece? Era aniversário do meu namorado no dia seguinte. E aí a gente falou, não, então beleza, né? Vamos chegar. A gente tava morrendo de fome, a gente tava muito tempo sem comer, porque a gente não achou que a viagem ia demorar. Em teoria, ela só demoraria 2 horas. A gente ficou quase 5 horas na estrada. Aí descemos e tal, chegamos no apartamento dele e falamos, vamos pedir comida. O que aconteceu? Não, era o quê? Era uma terça-feira à noite. Depois da meia-noite, tava tudo fechado, não tinha nenhum delivery aberto. Meu namorado foi andando para um Burger King, chegou lá no Burger King, o Burger King tava fechado, ele voltou e a gente desesperado, e já era aniversário dele, eu dentro do apartamento, ele do lado de fora na rua, e eu, gente de Deus, o que tá acontecendo? Tipo assim, já é aniversário dele, ele tá na rua, não sei onde é que ele tá sem telefone, o telefone dele tinha acabado a bateria, foi o caos, gente, foi o caos. E assim, esse final nem é mais viagem, né, a gente já tava de volta, mas assim, eu acho que conta como um perrengue, porque Foi consequência do perrengue de viagem. foi, se a gente não tivesse atrasado, a gente super teria comido um sanduíche. Eu nem sei Não. como é que a gente fez, eu não consigo lembrar, porque tava tudo fechado. Foi tanto perrengue que você voltou, ainda tava rolando perrengue, sabe? Não conseguiu lidar com a situação já em BH. Pois é. E tipo assim, acho que a minha sorte mesmo é que meu namorado morava do lado da rodoviária, né? Então a gente conseguiu chegar rápido no apartamento dele, porque até o centro de BH, numa terça-feira, sei lá, que dia que foi, à noite, estava lotado. Não tinha nada aberto, mas tinha trânsito, sabe? Nossa, sinceramente, gente, foi uma suadeira aí. Imagina. Loucura. Vamos passar para perrengues da audiência agora que as pessoas mandaram pelo Instagram pra gente. Essa ouvinte, né? Vamos chamá-la de Clemente, acho que é um bom nome. Ela estava na Disney como empresa de turismo, assim como Gabi, nos seus 15 anos. E um dia no parque ela começou a ter uma crise de asma. Tudo bem, né? Acontece. Ela e um dos guias foram até a enfermaria para, né, usar a bombinha, dar aquela relaxada. Quando ela tá lá de boa, a enfermeira, né, surge como ambulância. Coloca uma menina com maca na ambulância, cheia de fio, coisa de oxigênio, e ela falando, gente, eu tô de boa, só uma crise de asma. As pessoas não aceitaram a situação de Clemente, acharam que ela estava morrendo. E ninguém queria acreditar que Clemente poderia, né, respirar sozinha, não precisava de ficar cheia de fios. Né? Não podemos subestimar uma crise de asma, mas assim, né, Clemente estava bem. Foi um custo enorme para que ela, né, fosse ouvida pelos médicos, que ela poderia respirar sem o oxigênio, né, o fio de oxigênio, que ela poderia ficar sem fios, mas ela passou pela experiência de ficar de ambulância dentro da Disney. O que eu acho que é um perrengue, mas é uma situação chique, porque é uma ambulância da Disney. É uma história única, né? É um perrengue único, né? Tem perrengue que acontece com mais gente, mas assim, ambulância da Disney é uma coisa muito específica. Então eu achei um perrengue diferenciado, aclamado pelo público da saúde. Mas eu consigo imaginar o desespero de Clemente tentando sair da ambulância e ela sendo levada à força. E eu consigo imaginar direitinho o funcionário da Disney desesperado. Essa menina não pode passar mal aqui. A gente precisa fazer alguma coisa. Segurança em primeiro lugar. E aí, dessa confusão. E ninguém ouve ninguém nunca, né? As É. pessoas lá, a menina tá morrendo, não tá morrendo. Mas Clemente passa bem agora, gente. Tá tudo bem. Ela já avisou que conseguiu respirar e conseguiram deixar que ela fosse embora da Disney. Ela não tá presa até hoje na ambulância. E ela conseguiu aproveitar o resto da viagem, né? Conseguiu. Nesse dia diz ela que não, mas nos outros dias ela voltou ao normal e, né, fez todo o rolê Disney de montanha-russa, não comer direito, né? Essa viagem bem saudável. Muito bom. Eu tenho aqui também um caso que eu gostei muito que recebemos da audiência. Vamos chamar o nosso personagem desse caso de Clovis.
Clovis estava coincidentemente também em Orlando, em uma viagem à Disney. Tivemos muitos relatos sobre Disney. Mas Clovis estava em um hotel em Orlando, em um quarto que ele dividia com seus irmãos, e no outro quarto estavam os pais. Só que Clovis precisava buscar uma coisa no quarto dos pais. E os dois quartos eram no mesmo andar, só que um numa ponta do corredor e o outro na outra. E aí Clovis olhou assim no espelho e falou: ah, eu vou só no corredor, vou do jeito que eu tô vestido, descalço e só de short, sem camisa. Vai dar nada. Vou ali rapidinho, pego a coisa e volto. Clovis foi. Na hora que Clovis estava na porta do quarto dos pais, segurando já o objeto que ele precisava buscar, ele escutou o barulhinho da porta do elevador abrindo, o plim, e um tanto de voz de pessoas conversando. E Clovis pensou: meu Deus do céu, estou semi-nu num outro país e eu não falo inglês. O que será de mim agora? Clovis agiu como se fosse um filme e saiu correndo de uma ponta do corredor à outra para voltar para o quarto dele, só que a porta fechou e Clovis fez sem chave. E aí Clovis começa a bater na porta desesperadamente, quase gritando para abrir, para ninguém vê-lo, né, sem camisa. Quando ele olha pra cima e vê o número da porta do quarto que ele estava batendo, ele vê que estava no quarto errado. E aí ele corre, acha o quarto certo, bate, só que os irmãos de Clovis que estavam dentro do quarto não foram tão rápidos e abriram na maior calma do mundo. E Clovis, desesperado, descalço e sem camisa, segurando, acho que era tipo uma escova de cabelo, era uma coisa muito normal assim, mas ele estava descalço e sem camisa no meio do corredor de um hotel. Por fim, os irmãos abriram a porta, ele saiu correndo para dentro do quarto já. Ufa, deu tudo certo no momento que as pessoas passaram no corredor. Então foi bem igual ao filme e foi uma situação cômica depois que passou, porque Clovis ficou muito nervoso durante todo esse episódio. Usem roupas em hotel. É importante, né? Não saia no corredor seminu. É bem importante esse aprendizado de Clovis aqui para todos nós. Então é a maior lição de Clovis, né? Não se humilhe, né? E ainda mais se você não souber falar a língua, vai ser pior para você se explicar, porque você está sem roupa. Mas falando em nudez, ou semi-nudez, eu vou falar aqui da história da Arlete. A Arlete estava viajando aí, foi conhecer as Europa, muito chique, foi fazer essa coisa assim, meio mochilão e tal, foi para um hostel em Frankfurt. Para quem não sabe, hostel, na maioria das vezes, são quartos compartilhados, banheiros compartilhados. E, assim, você divide o espaço com muita gente que você não conhece, né? Para alguns isso é bom, para outros isso é ruim, mas enfim. A Arlete estava nesse hostel em Frankfurt e aí ela virou e falou: nossa, preciso ir no banheiro. Beleza. O que ela fez? Entrou no banheiro, não bateu no banheiro, não bateu na porta. Entrou e ela deu de cara com o quê? Uma bundinha. Eu chamo esse caso de bundinha alemã, porque, sinceramente, o menino de bunda de fora, ela, tipo, a Arlete completamente desesperada, tipo, olhando e falando: o que eu faço? Morrendo de vergonha, saindo, tipo, muito de fininho e todo mundo no hostel rindo muito da cara dela. Gente, esse caso, ele é maravilhoso. Eu até mutei meu áudio aqui porque eu tava rindo muito alto e ia atrapalhar a gravação. É muito bom. Todos os detalhes desse caso são engraçados. Bata na porta, gente, por favor. Ou não, porque é Bata na engraçado porta. pra contar depois, então você escolhe. Eu ia ficar bem constrangido se fosse eu, dos dois lados, tanto abrindo a porta quanto estando no banheiro. Então, assim. Pois é. Não, assim, mas eu acho importante não só bater na porta, mas trancar a porta, né? Você vai ficar com a Eu sua acho que bunda é a de fora parte lá. mais importante, né? É trancar a porta. Vamos para mais um caso. Esse é da Flora. Também o pessoal aqui é internacional, sabe? Nossos ouvintes gostam de coisa gringa. Flora estava com suas amigas fazendo uma viagem low cost de um país para o outro, da Inglaterra para a Irlanda, para ser mais precisa. E quando são viagens low cost, geralmente você pode levar só uma mala ou uma mochila, às vezes os dois. É uma surpresa, né? E elas estavam cada uma com uma mala e uma mochila. E chegaram lá, o pessoal do avião falou que só pode um, se vira aí. Aí elas foram abrir as malas e as mochilas para tentar juntar tudo, para ficar, né, para conseguir entrar. Quando a Flora vai tentar abrir a mala dela, e a mala dela não abre. Ela ficou emperrada. As amigas conseguiram se resolver, mas as coisas da mochila de Flora não cabiam na mala das amigas. Então ela vestiu várias peças de roupa que estavam na mochila, colocou uma toalha molhada como se fosse um cachecol, e uma família brasileira que estava no aeroporto colocou as coisas dela na mala deles, né? É bom ter brasileiros
nos lugares, porque brasileiro sempre se ajuda. Então, Flora viajou com várias roupas de corpo, cachecol de toalha, e só conseguiu abrir a mala no hostel na Irlanda, que na verdade ela teve que arrombar a própria mala, porque não abriu. Essa é Flora, querendo, né, arrasar na gringa, mas na verdade passando perrengue, como todos nós passamos. Eu acho que a Flora foi bem estilosa, na verdade, lançando tendências de como viajar. Não leva mala, põe tudo em você. Imagina que desconforto, uma toalha meio molhada, enrolada em você, enquanto você fica num voo de sei lá quantas horas. Aí tem um ar-condicionado, né, aí vai só gelando, aí você pega o quê? Uma gripe, uma pneumonia. E você já tá em países frios, né? Ai, muito bom. Então, vamos de mais caso da audiência. Esse é o caso da Judite. Judite também é um caso internacional. Ela estava nos Estados Unidos fazendo intercâmbio quando era na época do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, né, nos Estados Unidos, que inclusive para algumas famílias é até mais importante do que o Natal. E ela e alguns amigos intercambistas também resolveram conhecer Chicago durante esse feriado do Thanksgiving. E aí eles falaram, bom, somos todos universitários e intercambistas. Tem que ser low cost, né? Tem que ser uma viagem mais barata. E eles começaram a procurar um Airbnb para alugar, né, um apartamento que eles pudessem dividir durante essa viagem. Eles acharam um apartamento incrível, num lugar barato e bem centralizado, de acordo com uma das intercambistas que já havia visitado Chicago. Eles falaram, beleza, vamos nesse então, você já conhece mais ou menos a região, não vamos ter perrengue, né? Errado. Eles chegaram lá em Chicago, eles não foram direto em Uber, Lyft, táxi ou qualquer um outro meio de transporte. Eles chegaram em Chicago de ônibus e resolveram seguir para o Airbnb de metrô. Eles não pegaram um táxi nesse primeiro momento. Quando eles chegaram na estação de metrô, eles viram no Google Maps que eram apenas 8 quarteirões o apartamento de onde eles estavam. Já era por volta de umas 5 horas e já estava escuro, porque estava anoitecendo mais rápido nessa época do ano. Eles falaram, mas não tem problema, estamos em grupo, num país que é mais seguro que o Brasil, então nós vamos a pé carregando as malas por 8 quarteirões. Eles começaram a andar e aí um carro de polícia parou o grupo e eles já falaram, o que será que tá errado por aqui? E o policial, muito gentilmente, perguntou o que eles estavam fazendo andando naquele bairro àquela hora. Eles explicaram toda a situação e o policial falou, beleza, mas vocês são doidos, porque esse bairro é extremamente perigoso, vocês nunca deveriam andar quando já escureceu por aqui. Na verdade, evitem caminhar por esse bairro de todos os jeitos possíveis. Eles ficaram assustados, falaram, tudo bem, vamos pedir um Lyft, que é o equivalente a Uber, e a gente vai de carro até o apartamento. Só que, como era 5 horas, é meia hora do rush, tava com muita demanda, né? Então o carro ia demorar para chegar. Eles simplesmente pararam no meio da rua, juntaram todas as malas, ficaram lá em rodinha esperando o Lyft chegar. E nesse meio tempo que eles estavam esperando, mais 2 viaturas policiais pararam e perguntaram se o grupo estava bem, se estava todo mundo seguro, se tinha acontecido alguma coisa, porque era muito perigoso. Eles explicaram a situação, esperaram o Lyft chegar, o carro chegou. A primeira coisa que o motorista do Lyft perguntou para o grupo foi: por que vocês estavam parados nesse bairro a essa hora com tanto de mala na mão? Então, eles entraram no Lyft. Deu tudo certo, né? Chegaram no Airbnb, o Airbnb era ótimo, super ajeitadinho, só a vizinhança que não era a melhor possível que eles poderiam ter encontrado. Mas no fim, deu tudo certo. Foram parados 3 vezes pela polícia, mas era por uma boa razão. Gente, é importante aqui dessa história lembrar não, né? Dar uma dica aqui, que é nunca deixem de ler sobre os lugares que você vai visitar, os lugares que você vai ficar na internet. Porque tem disso na internet, sabe? Então... sempre façam isso, né? Às vezes você paga um tiquinho mais caro, mas você fica num lugar mais seguro, né? Ainda mais em outro país, você não conhece direito o rolê, é melhor você pagar um pouquinho mais para ficar em segurança. Lembrando que essa dica vem da menina que foi dormir na estação de trem para pegar outro trem. Então eu não fiz isso, tá? Mas a minha dica é... A experiência própria provou, né? Que isso é realmente muito importante. Pense bem, sabe? Um pouquinho só. Dá uma pensada. Não vai no seu instinto, porque o instinto sempre erra. Quando você tem, sei lá, menos de 25 anos. Ainda mais num país gringo, né, gente? A gente tem que ter cuidado mesmo. Eu acho que o pensamento que mata é assim, eu sou jovem, vou dormir na rua. Eu sou jovem, vou aguentar ficar acordada até o outro dia, pegar um trem.
Mas então, gente, muito obrigada a todo mundo que participou. A gente espera logo mais fazer mais uma edição para poder comentar, porque a gente recebeu muita história legal, muita história divertida. A gente chorou de rir em várias. E você também pode participar, se você ouviu esse podcast e quer mandar um perrengue de viagem pra gente, manda lá no nosso Instagram, @leonarredeoficial. Não deixe de compartilhar esse episódio com seu amigo que adora viajar, que já passou por perrengue de viagem. E se você viu que seu relato apareceu aqui também, manda pros amigos, fala que fui eu e tal. Ou então não manda, né? Às vezes você fica constrangido. Eu ficaria constrangida com a minha própria história de dormir na rua. Então, assim. E a Débora é a única que não é anônima por aqui. Eu me expus. Lembrando Então, assim, que a gente alterou o nome, né, de quem mandou os casos pra gente, pra preservar. Mas se o caso for muito parecido com o de um amigo seu, pode ser que seja ele, hein? então, muito obrigada para quem ouviu e até o próximo episódio. Isso a gente se encontra no nosso próximo episódio. Um beijo e tchau!